Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa apresentação Tudo sobre Pegmonte. Antes de falar qualquer palavra, eu quero que você saiba que eu estou aqui na minha loja, em pleno domingo, sim, hoje é domingo, mas a minha loja ela fica numa avenida bem movimentada, certo? Você vai escutar barulho de pessoas, barulho de carro, moto, som, cachorro, papagaio, tudo. Mas eu quero que você se concentre aqui no que nós vamos falar. Combinado? Eu sou Camila Damas, serei a sua tutora nessa apresentação. Eu sou pedagoga, certo? Sou formada em pedagogia, trabalhei 10 anos dentro da área da educação com crianças. Também sou formada, na verdade, eu tenho um pós, né? Sou formada em pedagogia, mas eu tenho um pós-graduação em gestão financeira, gestão comercial e tenho MBA em neuromarketing. Estou no mercado de festas desde 2012, porém eu fiquei apenas um ano por questões psicológicas, financeiras, é, de saúde até, vamos se dizer assim, e eu parei por um ano, tá? Decidi dar uma pausa, fiquei mesmo com as escolas, mas em 2016 eu decidi voltar e voltei com tudo. Quando eu digo voltei com tudo, foi um estudo de mercado que eu fiz. Eu estudei o mercado internacional para poder voltar, saber o que estava acontecendo lá fora. Eu estudei o mercado nacional, saber o que estava acontecendo fora da minha região. Eu sou de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, sim, do estado do Ceará. E também estudei o meu mercado local, o que as meninas daqui estavam fazendo. E eu, quando eu decidi voltar, eu não queria voltar mais do mesmo, fazendo a mesma coisa. Eu queria voltar repaginado diferente. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Em 2016, nós retornamos com tudo e nossa empresa ela se tornou muito conhecida no mercado de festas, com grandes decorações, né? Então, eu trabalho na área da decoração e eu migrei para o Pegmonte já em 2016, quando eu retornei, e hoje está muito forte logo após a pandemia, que eu acredito que também tenha acontecido assim com você. Essa apresentação é para você que está iniciando, é para você que trabalha só com Pegmonte, é para você que é decoradora e quer migrar para a modalidade de Pegmonte, ou você que quer fazer aí essa transição também trabalhando com decoração em Pegmonte, assim como eu atualmente aqui. Porém, um dos pontos principais na minha loja hoje é o Pegmonte, ok? Sim, eu tenho uma loja física, a gente tem aqui o atendimento presencial e online. E hoje eu vou te falar um pouco sobre todas essas coisas e como você também pode conseguir isso, ok? Vamos lá? Feitas as apresentações, fica comigo até o final. Isso aqui você já conhece, tá? Mas eu gostaria que você firmasse bem essa frase que eu vou te falar agora. O que é o Pegmonte? É um nicho dentro do mercado de festa. Algumas pessoas chamam de nicho, outras chamam de modalidade. Estamos falando da mesma coisa. É o nicho dentro do mercado de festas que atende mães que gostam de decorar a própria festa e ou porque querem economizar. Frisa bem, marca, escreve bem isso que eu acabei de te falar, tá? O Pegmonte, ele vai atender mães que amam, gostam de pôr a mão na massa, de decorar, por dois motivos, ou porque ela gosta, ou porque ela não tem dinheiro. Ou porque mesmo que ela tenha dinheiro, ela gosta, porque eu conheço muitas mães que têm condições de pagar uma decoradora, para realizar e fazer sua festa, mas elas gostam de estar lá, inseridas dentro da decoração, pondo a mão na massa, mexendo e fazendo, para dizer para as amigas que foi eu que fiz, entende? Mesmo que ela contrate você, profissional, para fazer a festa dela. Então, o Pegmonte, ele veio para atender esse mercado que estava um buraco, né? E não sabia como se fazer. Eu não sei se você lembra da época do isopor, quando tinha aquela época do isopor, da toalha de cetim, eu sou dessa época, tá? Quando tinha, na verdade, estava nessa transição, quando eu iniciei, estava na transição, saindo desse mercado e indo para aquelas peças provençais, que eram todas recortadinhas, fazendo todo aquele design do provençal, né? Com buraquinhos, com estrelinhas, dentre outras coisas mais. E essa época do gesso, do isopor, da toalha de cetim, dos personagens em cima da mesa, tudo isso, a mãe ela tinha duas opções. Ou ela contratava uma decoradora para fazer, que não era barato na época, ou ela ia numa loja onde vendia esses itens, ela comprava esse material, ela mesma montava. E depois, o que ela ia fazer com aquele monte de tralha, né? Com aquele monte de peças, de personagens, de isopor? Normalmente se embolava tudo e jogava no lixo. Ou dava para uma vizinha, para a cunhada, para alguém que ia fazer, e de prática, o mesmo tema, não podia mudar o tema, né? O mercado ele evoluiu de uma forma tremenda que fez com que
as empresas, né, pudessem olhar para esse público e entender que elas também gostam de decorar. E não necessariamente ela precisa comprar esse material, ter esse gasto extra e depois vai fazer o quê com esse material? Então, locar seria a única saída para que as mães elas pudessem ter esse privilégio de decorar a festa dos filhos e de uma forma mais econômica. Então, o Pegue e Monte, ele veio para atender esse público, essa mãe que gosta, que quer economizar, ou que gosta, tem dinheiro, mas ela gosta, ou que ela não gosta, mas ela quer economizar. Entende? Por isso que eu coloquei IO. E uma coisa bem interessante que você precisa entender, talvez não seja nem a sua cliente que chega perguntando assim, que eu tenho certeza que você escuta essa frase. É pegue e monte. Mas você vai montar? Mas já acompanha a montagem? Ou mesmo que não acompanha, né? Quando você diz, não, não acompanha, aí vem a pergunta em seguida. Mas quanto é para você montar? Então, esse termo pegue e monte, ele já é bem sugestivo, como diz aqui. A cliente pega e a cliente monta. Embora você já saiba, mas a pergunta é, a sua cliente sabe disso? Às vezes nós pegamos clientes um pouco sem noção das coisas, né? Às vezes até tem noção, ela dá para ver se a gente cai, entende? Então você precisa entender que o termo ele é sugestivo e ele é para ser assim, a cliente pega, a cliente monta. Mesmo que dentro da sua empresa você insira o frete e você cobra por fora a questão do quilômetro, né? Porque deslocamento não é por quantidade de peças, deslocamento é por quilômetro, é pela distância de onde vai, independente se você está mandando um vaso de flores ou uma festa completa, o valor ele vai ser por quilômetro, ele não é pela quantidade, ok? O que vai diminuir aí é a questão do transporte, que pode ser um motor Uber, ou pode ser um Uber, ou pode ser um carro de carga aberta, onde faça esse carregamento de uma forma mais tranquila, certo? Então, você que precisa primeiro entender sobre isso. Se você tem uma empresa de pega e monte, e mesmo que você já insira para facilitar a vida, porque o cliente ele não é obrigado a ter carro, né? O cliente não é obrigado, principalmente o público do Pegue e Monte, ele é um público mais popular. Então, mesmo que ele não tenha, você pode facilitar sim dentro da sua empresa o transporte desse material, mas a montagem não. Você, decoradora, já se deu o trabalho na sua loja de montar os kits, de formar os kits, de fazer as fotos, de criar ali a produção. Você fez a foto, a cliente observa a foto, aluga o seu material e ela replica. Então, a montagem, mesmo que a cliente pergunte, você vai montar? Por quanto que você vai montar? Não é para montar, ok? Porque aí descaracteriza o pegue e monte. Se ela sim falar assim, não, mas eu gostaria que você fosse montar. Aí você chama a mãe com jeitinho e diz, então, nós estamos falando agora de outra proposta. Aí você esquece o pegue e monte, apaga todas as conversas que você fez de pegue e monte para ela, tem um novo formato com ela de conversa e agora a ideia vai ser proposta de decoração. Se você é decoradora e você trabalha com as duas opções, você vai mostrar para ela que você tem uma proposta de decoração, onde essa proposta inclui o teu projeto, a tua execução, os teus balões, o teu frete, que normalmente dentro de uma decoração é para incluir tudo isso. Um cliente de decoração, ele é totalmente diferente de um cliente de pega e monte. Cliente de decoração, ele demora mais na tua festa, o atendimento na tua empresa. O atendimento dele demora mais, demanda mais tempo de preparo, de execução, de tudo. Cliente de pega e monte é um cliente que gosta assim, resolver a vida dele assim, sabe? E um estalar de dedos. Então, você não pode demorar muito nesse ponto, ok? Então, são duas comunicações diferentes e você, primeiro, que trabalha com esse segmento, ou só pega e monte, ou só decoração, ou os dois, você precisa compreender isso. Se você trabalha com os dois, e sua mãe perguntou, sua cliente perguntou, e para montar? Aí você fala para ela com jeitinho, use as suas palavras e diga, agora vamos esquecer o pega e monte, agora a gente vai passar para outra ideia. Eu vou te apresentar agora as minhas propostas de decoração onde você, a profissional que estudou, que se dedicou, que sabe do negócio, você precisa mostrar para ela que a sua presença na festa dela vale muito. É o seu tempo, é as suas ideias, é o seu coração, é a sua mente, é você estando ali para fazer a decoração dela. Entendido? Camila, eu só trabalho com decoração. Desculpa, eu só trabalho com pega e monte. Eu não trabalho também com a decoração.
só trabalho com Pega e Monte, porque tem essa opção, é super válido, e eu conheço muitas mulheres que estão faturando muito só com modalidade de Pega e Monte. Não tem problema nenhum se isso acontecer. Se você é só Pega e Monte. Então, se ela falar assim, quanto é para você montar, você tem que ser bem justa, bem direta, clara e objetiva. E dizer, aqui só é o Pega e Monte, a gente não faz a montagem. Isso, já escutei muito isso aqui, a pessoa fala assim, mas eu não sei montar. Eu não tenho nada de inspiração, eu não tenho criatividade. Logo em seguida eu digo, mas não precisa, porque nós já montamos na nossa loja, tá aqui a foto, a senhora só vai replicar. Ela não precisa de criatividade, ela não precisa de inspiração. Você é a criatividade, você é a inspiração. Você já pensou em tudo isso previamente, previamente para que ela não precise passar por isso. Tá vendo como o Pega e Monte ele não precisa ser tão baratinho assim? Mesmo que você já tenha as peças, mesmo que o nome seja bem popular, você precisa entender que você já passou pelo processo de pensar, de criar, de projetar, para a mãe somente replicar, ok? Isso é o Pega e Monte. Além disso, estão inventando moda, tá bom? Vamos que vamos, né? Vamos continuar aqui a nossa apresentação. O óbvio, ele precisa ser dito. O que pode ser óbvio para você não é para o outro. O que para mim pode ser óbvio, para você não é. Principalmente para algumas pessoas que estão começando no mercado, né? E às vezes para a mãe. Então, lembra que eu falei na apresentação anterior, no slide anterior, que tem cliente sem noção que realmente ele não tem noção mesmo, ele pergunta, porque tem tantas pessoas fazendo por aí isso, aluga o Pega e Monte, a pessoa paga R$ 50 a mais, ela vai lá e monta, a decoradora vai lá e monta. Isso está tão comum que para o cliente isso é normal. Toda empresa faz isso, o que na verdade é um erro. Um erro que quem faz está prejudicando o mercado, não só você, principalmente o maior prejudicado é você, como também o mercado por inteiro. Daqui que a gente vai quebrando essa ideia mal colocada dentro do mercado, a gente precisa estar penando um pouquinho. Por isso que você precisa educar o seu cliente constantemente. Eu coloquei aqui apenas 3 pontos que eu acho principal, são os principais, né, para que a gente possa estar educando o nosso cliente, mas você pode educar em vários outros pontos, tá? Naquilo que você desejar. O principal responsável por educar o cliente é você mesmo. Não fique imaginando, acreditando que o cliente ele vem prontinho para compra. Nem todos vêm assim. Você que tem que ir lapidando o seu cliente no formato que você deseja, você que tem que definir isso, ok? Então, a responsabilidade é nossa de educar o nosso cliente. Se é Pega e Monte, eu preciso fazer, o serviço, eu preciso criar posts que mostrem qual tipo de serviço que você tem. Se é só decor, se é só Pega e Monte ou se é os dois. Você precisa mostrar isso para ele. Qual é o tipo de serviço que você tem na sua loja? Vamos lá. Começa a pensar nos serviços que você tem. Já listou isso para o seu cliente? Já fez vários posts desses no seu feed, nos seus stories, nos seus status, no marketplace, no seu Facebook? Já colocou isso no seu catálogo? Já criou uma lista de transmissão e já enviou esses serviços para as pessoas que você tem na sua lista de transmissão? O serviço que você tem, o seu cliente, ele não é obrigado a saber como, porque ele não tem uma bola de cristal. É você quem tem que comunicar isso para ele. Compreende? Você precisa mostrar isso para o seu cliente. Se você tem um serviço de Pega e Monte e você não monta, ele continua ali te perguntando, é porque algum ruído existe na sua comunicação que ainda não está claro e o cliente ele não tem ainda essa informação com tanta clareza que ele constantemente fica te perguntando, e não só é ele, vem outro, depois mais outro, e você fica chateada por responder várias vezes, mas não para a mesma pessoa, para várias pessoas. Por que você está chateada? Se essa informação você tem que estar jogando sempre, é porque você está deixando de dar essa informação para o seu cliente. Compreende como o culpado não é o cliente, é você que não sabe como se comunicar com ele. E mais para frente eu vou falar para você sobre essa questão de persona, de público, de cliente, certo? Por que chega alguns clientes errados aí para você? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Outro formato que você tem para educar o seu cliente, você precisa falar sobre o seu horário, tá? Qual é o horário que você trabalha? Onde você atende? É só online? Ou você tem uma loja física para atender? Quais são os horários? É por hora marcada? Você atende qualquer horário que a pessoa chega lá? Como que é?
Você precisa se organizar nesse ponto, né? Escrever lá, mostrar para o seu cliente. Ah, já publiquei uma vez, cansei. Não, gente, é constantemente. Cliente é igual criança. Constantemente você tem que ficar falando, mostrando, dizendo, para ver se entra na cabeça dessa pessoa. E mesmo que ele não é obrigado a ficar no teu feed 24 horas vendo o que tu posta, o que tu deixa de postar. No momento que ele entra, ele precisa obter as informações que ele precisa. Então, se não tem nada explícito na tua biografia, que é o perfil do Instagram, se ele entra nos teus stories, não tem falando nada sobre isso, se ele entra no teu feed, não tem nenhuma... Como é que você quer que ele adivinhe que você não tem uma loja física, você só trabalha online? Então, constantemente ele vai te perguntar, posso ir para ver as peças? Constantemente ele vai te perguntar, posso ir agora para fazer uma montagem? Entende? Então, você precisa educar o seu cliente também nisso. Não atendemos qualquer hora. Enfim, você vai criar lá algo, né, bem educado, tá? E vai mostrar para ele que você só trabalha por hora marcada, que você trabalha tal hora e tal hora, qual é o horário de entrada das coisas, qual é o horário de saída das coisas. Se você trabalha até sexta, se você trabalha sábado, até que horário, se você trabalha no domingo ou não, se você trabalha em feriados ou não. Tudo isso você precisa educar. Chegou um feriado na sua cidade ou nacional, você precisa pôr aí pelo menos um dia antes ou uma semana antes e mostrando para ele que naquele feriado você não vai atender, ou que você vai atender, ou que você vai fazer um plantão ali de venda. Você precisa mostrar isso constantemente. Isso é educar o cliente. É igual, como eu disse, é igual a educação do filho. A gente cansa, mas é para a vida inteira, gente. Educar uma criança, educar um cliente é a mesma coisa, é para a vida inteira, ok? Regras. Aí eu coloquei uma frasezinha bem aqui que eu gosto muito de utilizar, né? O que não pode e o que pode na sua empresa. Sua empresa, suas regras, é você quem cria. Porém, entenda, o óbvio precisa ser dito. O cliente ele não é obrigado a saber de tudo. Mesmo que para você seja óbvio, para ele talvez não seja. Você não pode cortar o bolo em cima de um tecido, de uma mesa cilindro que tem um tecido sublimado, você precisa dizer para o seu cliente, certo? Você precisa mostrar para ele que isso não pode acontecer. Ah, não pode, cuidado com... Você tem que dizer, você tem que dizer. O cliente vai lá, acende, faz no fósforo, né? Vai para acender a vela, apagou, mas ainda tem aquela chama, coloca o fósforo lá em cima do seu tecido, criou um buraquinho. Você explicou para ele que isso não pode acontecer? Você explicou que o material, a bola grama, não é uma bola de futebol? Você explicou que os vasos, eles não são brinquedos, que os personagens de feltro, de display, conforme você manda, eles não são os brinquedos para a criança ficar brincando, ou que não é um brinde para o convidado levar para casa? Você tem que explicar tudo isso, certo? Suas regras, sua empresa, suas regras. Porém, aqui eu abro um parêntese que eu preciso que você entenda. Você precisa explicar isso de uma forma sempre educada e gentil. Eu digo porque eu já vi pessoas que educaram seu cliente, mas elas foram muito mal educadas nessa educação. Como é que elas falavam, né? Tinha lá um texto todo escrito. E eu lembro só das palavras do final, que foi o que mais me chamou a atenção. Se quiser, assim, se não quiser, procure outra empresa. Você já sente aí a brutalidade da pessoa, né? Como é que ela é. Só em ler aquele monte de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, já me deu vontade de dizer, não vou nem alugar, porque se quebrar já era, né? A mulher vai me engolir. Entende? Já me deu vontade de nem conhecer aquela empresa. Então, muito cuidado também com o que você vai escrever, do que pode, do que não pode, certo? Isso também pode fazer spam, afastar o cliente de você, em vez de trazer o cliente para dentro da sua loja, certo? Mesmo que seja sua empresa, suas regras, você também precisa ter muita cautela nos seus nãos, nas suas não permissões. É, lógico, tudo pensado aí no que você precisa para não ter perdas, danos, quebras, dentre outras coisas. Mas muito cuidado nessa hora também, porque o seu cliente ele pode também se sentir agredido, né? Agredido em relação a essas palavras tão fortes e tão brutas. Então, preste atenção também nesse ponto, tá? Vamos adiante, tá? Eu escrevi aqui, possa ser que exista outros, tá? Mas para mim, Camila, nesse exato momento, esses 3 pilares do PegMonte são os pilares que vai formar o PegMonte na sua empresa. Se faltar um desses 3 pilares, vai cair.
Deixa eu fazer aqui uma amostra para vocês. Ó, aqui eu tenho um bloquinho, tá? Um bloquinho. Ó, tá aqui os 3 pilares. O fácil, o prático e o econômico. Se um desses eu deixar de seguir na minha regra, tá vendo como já perdeu o equilíbrio? Deixou de ser fácil, deixou de ser prático, cai, entende? Então, não tem como você dar continuidade a esse, na sua empresa, o Pegmonte, se você deixar esses 3 pilares de lado, ok? Fácil. Fácil para quem? Para o cliente montar. Não pode ter muitos processos. Ah, vamos lá. Olha, cliente, é o seguinte, está aqui o meu painel circular, você pega esse parafuso, prende aqui, prende aqui, prende aqui. São 7 parafusos, tá? Prende aqui, prende aqui. Depois você vira assim, depois você pega uma tauba, bota aqui, depois você amarra para cá e cansou. O cliente já esqueceu. E se for o marido, então, ele já esqueceu. Quando chegar em casa, a mulher vai te ligar e vai dizer assim: minha filha, como foi que você ensinou para ele? Que meu marido não sabe. Embora os maridos, eles gostam muito de fazer essa. Gostam, né? Amam. Mas eles têm um pouco dessa habilidade de fazer isso, tá? Mas começa a pensar qual é o tipo de material mais fácil que você pode estar colocando na sua empresa de Pegmonte para facilitar a vida do seu cliente, certo? Tudo. Aqui na minha loja, eu estou desde 2016, mas é uma coisa que eu venho apanhando sempre, tá? Iniciei em um formato, porque eu era mais decoradora do que Pegmonte, então eu não tinha, até porque também na época não tinha esses veste fácil. Eu sou da época, gente, que você tem que pegar a rocama, né, que é o grampeador de tapeceiro, que existem outras marcas, mas a gente acostumou o rocama, a grampear todo o tecido. Então, eu pegava um tecido circular, eu grampeava todinho, imagina aí. Eu pegava os meus cilindros, grampeava todinho, fazia assim, virava de costas. Oh, minha Nossa Senhora, que sacrifício que era. Lógico que quando eu fazia, que vinha um cliente alugar o Pegmonte, eu já entregava ele todo pronto. Porém, um cliente, ele tinha que vir com um caminhão, né? Porque não desmontava. Era um negócio assim, ah, meu Deus. E aí a gente foi apanhando, foi vivendo, foi aprendendo. Ano passado eu vendi todo o meu acervo. Como eu decidi focar mesmo nessa área do Pegmonte, né? E saindo aos poucos da decoração. Hoje a gente decora na nossa empresa, mas é uma decoração mais seletiva para poucos clientes, clientes mais antigos e que querem, de fato, pagar por um projeto de festas, por uma festa executada mais personalizada, aí sim a gente vai. Caso não, é o Pegmonte e ponto. Não tem outra saída, entende? Então, ano passado a gente fez um enorme bazar onde nós vendemos todo o nosso acervo, todo o nosso material, para comprar tudo desmontável para o nosso cliente. Para quê? Para se tornar de uma forma prática, que é o segundo pilar. Prático para quê? Para o deslocamento, para o armazenamento, tem que ser peças de encaixe, peças de desmontagem. Tudo isso vai facilitar a logística da coisa. Você precisa sempre pensar no cliente. O teu, né, produto, ele não é para atender mães que amam decorar. Ela não tem a técnica da decoração. Ela gosta de botar o docinho em cima da mesa, mas ela não sabe grampear um tecido. Ela não sabe às vezes apertar um parafuso. É a mãe que gosta de estar para dizer para as amigas que foi ela que fez, entende? Mas você precisa facilitar essa vida, a vida mesmo desse formato da logística, do deslocamento, do seu armazenamento. Aqui eu tenho uma loja grande, certo? É uma casa, tem quintal, tem vários quartos, nós temos um grande acervo. Mas a parte da frente porque tem um depósito, mas a parte da frente da loja, eu não consigo colocar todo o meu material. Não dá para expor todas as minhas peças, não dá. Então, eu tenho mesas e painéis que eu não exponho todos. Então, eles precisam ser de um formato fácil de desmontagem, de encaixes, para que eu possa guardar esse material, deixar apenas um item de cada exposto e o restante no depósito. E esse material que vai para o depósito, ele precisa ser de uma maneira fácil, prática, a logística do armazenamento do local mesmo de guardar, certo? Por exemplo, se você tem aí 5 kits de painel circular e 3 cilindros, você não vai pôr todos na sua loja. Você põe 1, 2 no máximo para fazer um de menino, o resto você guarda, ok? E aí, esse guarda, você vai ter que ter outra loja para guardar material, porque não se encaixam, porque não se fecham, porque não são fáceis de armazenar, ok? Então, pensa
Nisso também. E é econômico. Econômico para quem? Para mãe, lógico. Lembra do primeiro ponto que eu falei para vocês? São mães que gostam de decorar, mas também pode ser aquela mãe que não gosta, mas ela procurou naquele momento o Pegmonte, ele caiu como uma luva para ela. Naquele momento, ela fez talvez um dia uma decoração gigante com você, mas naquele ano teve que ser um Pegmonte, porque ela não estava bem financeiramente. Então, ele é econômico. Mas lembrando, quando você vai fazer a precificação do kit Pegmonte, agora eu vou ter que focar bem nisso aqui em você, porque eu sou especialista nessa parte, a gente também faz, ministra aqui também a parte de consultoria de precificação, tanto para decoradores como para Pegmonte, aí eu preciso que você entenda, a precificação, ela precisa ser sempre item por item. Item por item. Se você tem lá 12 bandejas, você tem que calcular as 12 bandejas, quanto que te custa cada uma, ok? Para o Pegmonte, você vai criar kits, combos e pacotes, certo? Esse kit, esse combo, esse pacote, ele precisa tanto caber no carro como precisa caber no bolso do cliente. Essa é a principal ideia do Pegmonte. E você não pode fugir disso, ok? O que você também não pode é fazer com que esse kit ele seja tão abaixo do mercado que as pessoas desvalorizem o Pegmonte. Ele é popular, mas ele não precisa ser desvalorizado. A ideia do Pegmonte é uma excelente ideia. Quem inventou, parabéns. Eu não sei quem inventou. Tem muita gente por aí que diz que inventou o Pegmonte. Eu não sei quem trouxe essa ideia. Eu só sei que foi maravilhoso. Mas você precisa entender que não precisa ser barato. Não é porque você, decorador, está lá montando que precisa ser também baratinho. Afinal de contas, existe um grande acervo que você põe. Esse acervo te custou alguns reais. E você precisa saber calcular isso tudo certinho. Além de outros custos, porque precificação, ela existe fórmula. Existe uma fórmula que eu uso para precificar minha decoração, meu Pegmonte, meu bolo, meus docinhos, meu personalizado, minha papelaria, tudo. Existe uma fórmula que se calcula tudo. Essa fórmula eu preciso incluir lá dentro, embutir os meus custos fixos, os variáveis, o meu lucro, quanto que eu quero lucrar com aquilo, né? Afinal de contas, é o meu trabalho. Não faço por amor. Eu amo o que eu faço, mas eu preciso também ser bem remunerada pelo que eu faço. Afinal de contas, é o meu trabalho. E se você não se conscientizar primeiro, você sendo merecedora disso, não é o cliente que vai dizer, oh, nossa, você merece tanto, aqui mais. Eu nunca vi isso, tá? Pouquíssimos casos, talvez, que se aconteça isso. O cliente gostou tanto do seu trabalho, tá aqui mais. Entende? Você que tem que cobrar pelaquilo que vale. Afinal de contas, é o seu tempo, é as suas ideias, é o seu coração. É o que o cliente ele não tem, é o tempo, tá? O Pegmonte ele existe para isso. Ah, o cliente ele quer poupar tempo? Sim, ele vai para decoração, mas ele também pode poupar muito tempo se você criar uma empresa que vai facilitar isso. Cliente que procura Pegmonte é porque ele não tem condições de pagar uma decoração. Mas você pode facilitar muito, ganhar muito cliente se você facilitar também fazendo com que o tempo dele, o tempo mesmo, o tempo de relógio, também seja curto. Porque, afinal de contas, é uma mãe que ainda vai decorar, se arrumar, arrumar os filhos para chegar limpa, bela, com os cabelos lavados e secos para a festa. Então, facilite a vida da sua cliente quando você for criar os seus kits, ok? Vamos adiante? Aqui eu criei, na verdade, eu coloquei apenas alguns itens que eu acho assim que, para começar, se você está começando agora a sua empresa, ou se você já tem uma empresa no mercado de festas, é isso aqui que você precisa entender, certo? O que não pode faltar na sua empresa de Pegmonte. Eu pus Pegmonte porque o nosso assunto é esse, mas você também pode pensar decoração, se você também é decoradora, tá? Aqui foi alguns pontos que eu coloquei, existem muito mais, tá? Mas esses 5 pontos são os principais para quem está começando. Aí, lógico, à medida do tempo, a gente vai avançando e vai crescendo, certo? Você não pode deixar de lado o seu catálogo. Se você é Pegmonte, você precisa sim ter fotos de criando catálogos dos temas que você tem já para facilitar a vida do cliente, ok? Dentro da neuromarketing, a gente aprende uma coisa. Nós, pessoas, nós recebemos estímulos e agimos através desses estímulos. E esses estímulos, eles são externos. Esses estímulos, eles acontecem pelos nossos 5 sentidos, certo? Adição,
Olfato, tato, paladar e visão. Acontece por esses 5 sentidos aqui. Porém, todas as pessoas, quando ela recebe um estímulo, ela tem um comportamento. Esse comportamento dentro da neuromarketing, ele é feito através de 3 pontos. Ele pode ser sinestésico, visual ou auditivo. O que é o auditivo? Já conversou com uma pessoa que, quando você está falando, ela fez assim, ó. Deixa eu ver. Mas ela não está pedindo para ver. Ela fala de novo. Fala de novo. Ela quer ouvir melhor você. Essa é uma pessoa auditiva. Você está falando, ela faz isso. Ela se inclina para ela escutar melhor, certo? Essa pessoa ela é auditiva. Uma pessoa que é sinestésica é uma pessoa que vai utilizar os outros 3 sentidos, que é a, o olfato, agora esqueci, o olfato, o paladar e o tato, certo? Que é aquela pessoa que conversa com você e faz assim, ó, e amiga, menina, como tu tá? Toda hora batendo em você? Já conversou com um tipo de pessoa assim, que toda hora fala com você batendo em você? Ela gosta de pegar, ela gosta de tocar, sabe, Tomé? Quando ele diz, eu só acredito vendo, entende? Então é isso. Deixa eu ver. O ver dela é pegar, deixa eu ver. Ela quer ver, ou ver, é tocar, entende? Essas são as pessoas sinestésicas. São pessoas que precisam tocar, sentir, para ela crer, entende? E existem as pessoas que são visuais, que é a maior parte das pessoas. Elas precisam ver, de fato. Elas precisam olhar. Lembra quando uma cliente ela chega para você e diz assim: tem uma foto para eu ver? Você pode me mandar um modelo? Quando uma pessoa ela faz isso, é porque normalmente ela é visual. E a maior parte das pessoas elas são visuais. Acaba também que acontecendo que possa ser que você haja por 2 estímulos. O seu comportamento seja por 2 estímulos, ou até mesmo os 3. Mas a maioria das pessoas são visuais, certo? Elas precisam ver, elas precisam olhar, aí elas conseguem identificar aquilo. Quando você trabalha com decoração, muitas pessoas elas pedem projeto, porque você está lá imaginando, está no mundo da imaginação e a cliente está boiando na maionese e não está entendendo nada. Porque às vezes você vai lá e diz, olha, eu vou colocar um painel assim, um painel assado, aqui eu vou puxar um balão subindo, outro balão descendo, vou colocar uma mesa assim, ela está lá tentando imaginar o que é que você está falando. Você entendeu tudo, você já sabe tudo o que você quer fazer, mas a sua cliente não sabe. Então ela pede um projeto. Aí lá vai você perder o seu tempo para o computador para fazer um projeto para ela. Não estou falando de perder tempo assim, tá, gente? Eu também crio projetos, porém eu não faço no computador. Não tenho tempo para isso. Minha cliente também não tem. Quando eu decorava, e eu ainda decoro para algumas pessoas, e ela me pede, ou eu mesma gosto de fazer para que ela possa se sentir mais segura em relação a isso, eu desenho. Eu desenho. Teve até uma cliente que eu nunca esqueci, ano passado, ela veio e disse assim: ah, é por isso que você quer que a gente venha aqui, né? Fazer uma reunião presencial, porque você quer até desenhar, que é para a gente não desistir. Através do meu simples e humilde desenho, que eu não sou lá aquela, né, desenhista profissional, ela já consegue ter uma visão de como vai ficar. Lógico que o EQ a mais, o up, eu dou lá no dia, lógico, né? E quando a gente mistura as cores, a coisa ainda fica muito mais linda. Mas, voltando para a questão do catálogo, as pessoas elas precisam visualizar. Não tem como você dizer, ó, o painel circular assim, 3 cilindros assim, nanana. Não tem como. Ela vai imaginar de outra pessoa, mas o seu não vai. Entende? Então você precisa criar um catálogo. Isso também otimiza o nosso tempo, o seu, o do seu cliente. Lembra que Pegmonte é rápido? Pegmonte é rápido, gosta de coisa rápida. Cliente de Pegmonte, ele gosta de coisa rápida, não demora muito. Então, catálogo é vida. Crie o seu catálogo se você ainda não tem, tá? O próximo ponto, processo de atendimento. Processo de atendimento, gente, é também vida. Suas respostas, elas já estão prontas, já tem respostas rápidas, sabe? Você tem respostas que vão ajudar nessa quebra da objeção do seu cliente. Você pelo menos dá um bom dia para o seu cliente, embora ele chegue para você e diga só assim, valor. Já aconteceu com você? O cliente ele vem dos status, o cliente ele vem dos stories, o cliente ele vem de qualquer coisa e ele pergunta só assim, ó, valor. E muitas vezes ele não pergunta nenhum valor, ele põe só o ponto de interrogação, que é que você interprete que aquilo é uma pergunta de valor. Quanto que é o preço daquele trem?
E, gente, as pessoas são assim. O mundo digital, ele tornou mais ainda as pessoas querer coisa rápida. Perder tempo no feed, elas não tem problema, não. Para elas, pode. Para você também, que eu sei que você vai. Faz isso. Mas querer resolver a vida dela com coisa, ela quer rápido. Ela quer rápido. Atendimento já. Então, você tem esse processo de atendimento, um processo de pelo menos dar o bom dia, de não responder o preço assim que o cliente pergunta. Você tem lá um passo a passo de como é que você faz primeiro a abordagem, depois a investigação, depois isso, depois isso. Você tem isso? Você tem um processo. E quando eu falo processo de atendimento, eu pus aqui de atendimento, mas para tudo na vida você precisa ter processo. Até para me arrumar eu tenho um processo, para me maquiar eu tenho um processo. Eu não posso sair só chegando e tem um processo, tem todo um processo antes, um tratamento antes. É a mesma coisa dentro da sua empresa, tem tudo isso. Você é organizada nesse ponto, você tem lá as fichinhas de cadastro do seu cliente, você sabe exatamente quantas festas, quantos pagamentos você fez naquele mês. O mês, atualmente nós estamos aqui no mês de julho. No mês de julho desse ano, compara com o mês de julho do ano passado, quantas coisas eu tenho que fazer a mais para alcançar, para ultrapassar. Tudo isso é questão de processo. E quando eu falo questão de processo de atendimento, é facilitar a vida do seu cliente também. É não fazer perguntas aleatórias, perguntas soltas, que o cliente vai ter que ficar respondendo uma por uma. É você agilizar e otimizar esse formato, ok? Vamos falar de contrato de serviço. Você tem contrato na sua empresa? De suma importância você ter um contrato. Por quê? O contrato ele assiste não somente você, como também o seu cliente, sobre qualquer problema que vocês venham a ter. Não necessariamente esse contrato ele precisa ser registrado no cartório. Se for, tudo bem, problema nenhum. É uma facilidade para você, para o seu cliente, tudo. Mas já pensou se todo o contrato você for registrar no cartório, né? Quanto que isso tudo não vai sair para você? Você vai ter que fazer essa contabilidade aí e pôr lá dentro do seu por lá dentro do seu preço final para o seu cliente, certo? Mas o contrato, você precisa entender que precisa ter cláusulas de aplicabilidade para quando você precisar usar o seu contrato, você não ser rejeitada pelo juiz, ok? Você não ser rejeitada, porque você pode sim, o seu contrato, se ele não tiver tanto coisas, né, cláusulas que vai ajudar você e o seu cliente, não vai ser aceito, certo? As cláusulas, elas precisam tanto atender às suas necessidades, como às necessidades do cliente. Por exemplo, na minha loja, no meu contrato de decoração, de serviço de decoração, para eu sair daqui, para ir montar para o cliente, eu indo montar, sendo a decoradora, eu tenho algumas cláusulas que, quando eu falo elas para o meu cliente, eu já fecho na hora, independente do preço. A maioria deles vem e fecha por isso. Cláusula 1, não é a primeira cláusula, mas só para você entender. Cláusula 1, que faz com que a maioria das minhas festas elas sejam fechadas. Quando eu digo que a minha decoração ela vai ser encerrada com pelo menos 1 hora de antecedência. Se a festa dele começa às 5, eu termino 4. Se a festa dele começa às 7, eu termino 6. Lógico que eu termino muito antes do que isso, porque nós temos processo. Na montagem também precisa ter processo, tá? Qual é o primeiro passo que a gente monta, depois esse, depois esse. Até na hora de retirar o material, quando tiro o material do carro e eu vou colocando no espaço de festa, já vou colocando cada um no seu devido lugar. Já vai, o que é de entrada fica na entrada, o que é de cantinho das lembranças fica no cantinho das lembranças, o que é de decoração principal vai para lá, e assim por diante. A gente já vai fazendo esse processo para otimizar o nosso tempo. Voltando para o contrato. No contrato, quando eu falo isso, o cliente, caramba, por quê? Porque a maioria deles tem essa frustração dentro da festa. A decoradora está lá decorando e os seus convidados já estão chegando. É para matar, é de matar isso. O cliente ele quer morrer e não quer que isso aconteça. Porque 50% dos clientes que chegavam aqui, os clientes, né, quando a gente veio construindo toda essa cartela de clientes, eles chegavam com essa dor, com esse problema. Mas se você entrega antes, mas tu não vai entregar os meus convidados chegando, ainda vai estar lá, não, né? Não que a gente estava feito arrumado, mas, gente, é desconfortante demais isso. O seu convidado da pessoa chegando, a gente ainda lá, encerrando a decoração, prendendo balão, e martelado, e parafusado. Credo! O cliente, ele não comprou uma festa para passar por esse tipo de coisa. Até porque festas grandes,
o cliente ele chega com 1 hora de antecedência para fazer as primeiras fotos. As fotos que o bebezinho ainda não vai estar enjoado, ainda vai estar com a primeira roupinha, não vai ter ninguém, barulho, tudo isso. Entende? Outra cláusula que eu fecho bastante aqui, quando eu digo que eu vou entregar a decoração conforme combinado no projeto. Eu não desenhei para ele. Nós não escolhemos ali todas as coisas junto com o cliente, eu escolhi junto com ele. Se ele fez algo, se ele escolheu algo que está fora do contexto, eu digo isso aqui não vai combinar. Aí a gente faz a escolha tudo, eu desenho tudo para ele. Tenho que entregar do jeito que eu prometi. Ele olha e diz assim, ó, tu vai entregar aqui mesmo? Por quê? É uma segurança para ele de saber que do jeito que eu apresentei vai estar. Vai estar. 99,9% a gente fecha desse formato. Quando eu dou essa segurança para o meu cliente. E dentro do seu contrato, quais são as cláusulas que você dá confiança e segurança para o cliente? Ou tem tudo só para você? Porque eu tenho alunas que tiraram essas cláusulas. Eu disse, pode colocar. Você está pensando que o dia que você precisar colocar esse contrato aí para agir a seu favor, você acha que vai ser aceito? Porque a pessoa que estiver lá julgando tudo isso, ela vai olhar o seu contrato, ela vai ler e vai dizer que aqui só tem vantagens para você, querida. Vai rasgar na sua cara e vai dizer isso aqui não existe. Porque só tem vantagem. Cadê as vantagens do cliente? Eu já li muitos contratos de cursos que eu já fiz dentro do mercado de festas, de pega e monte, que só tinha vantagens para a empresa. O dia que eu precisar usar esse contrato, ele não vai valer. Ele não tem aplicabilidade. Entende? Não existe, só existe vantagens para a minha empresa. Não pode ser só vantagens para mim. Um contrato ele precisa ser válido para as duas partes. É o acordo para as duas partes. Como que só um pode criar vantagem e o outro não? Tem que ser os dois, certo? Então, o seu contrato ele está legalizado nesse formato, começa a rever tudo isso, tá bom? Excelente expedição. Gente, aqui é a questão da saída do material. Aí você escolhe, lembra que eu falei sua empresa, suas regras? Aí você escolhe qual é o formato, como que você quer. Olha, na nossa empresa a retirada é só nas sextas-feiras. A gente não faz retirada no sábado. A gente não faz recolhimento no domingo desse material. O cliente tem que esperar o dia útil para vir entregar, que é na segunda. Qual é o seu formato aí de expedição? O formato que se encaixe melhor para você, para o seu formato de vida, tá? Não existe uma regra, mas você precisa entender o que para mim é bom, né? Eu conheço lojas de locação que ela tá lá com o telefone, com o celular 24 horas, porque ela atende decoradoras. E aí, para ela, é assim, ó. Eu tenho essa loja de locação, eu atendo a decoradora de última hora. Se ela vier com algum problema no domingo, eu tô com o celular aqui ligadão, para quando ela precisar, eu já. Gente, por favor, eu não criei uma empresa para isso. Mas tem gente que gosta. É o viver deles. Eu não, certo? Se eu tiver ali, sem nada para fazer, dentro da minha casa, que a minha loja é vizinha à minha casa, não é alugada, tá? Mas é porque eu consegui um espaço ao lado da minha casa. Glória a Deus. Um outro momento eu falo mais para vocês sobre isso, que a gente já penou muito, né? Hoje a gente já está no localzinho, não é 100%, mas é tudo que há de bom para mim nesse exato momento. Agora esqueci o que eu ia falar. Mas é sobre isso, tá? Então, assim, sim, lembrei. E eu não vou cortar essa parte, vai ficar aí. Eu já estava aqui de bobeira na minha casa e uma decoradora ligou para o celular dos cursos ou entrou no meu direct e falou: pode me salvar? Estou precisando de um pacote de balão, assim, assim, assim. Você tem? Quando eu vejo a notificação, eu disse: caramba, né, coitado, estou fazendo nada, vou vender, ok. Mas já aconteceu de dias que eu disse: infelizmente, eu não estou em casa, estou na praia, estou no sítio, estou viajando, estou em outro lugar. Tá? Eu não vou me tornar refém da minha empresa. É a minha empresa que tem que trabalhar para mim. E não eu refém dela para viver. Então, assim, se eu não tiver nada para fazer, que custa eu servir? Ainda vou ganhar um dinheiro para isso. Ok? Mas se não, gente, caso contrário, eu tô lá curtindo, tranquilo e calmo, ok? Então, essa sua expedição, ela precisa valer aí para a sua vida, ela precisa fazer sentido para o formato que você gosta aí de viver, para o formato como você pretende fazer, certo? Você pode fazer, Camila, todas as minhas retiradas vai ser no sábado, ok, não tem problema, que a gente retira no sábado, se o cliente fala assim, é no sábado, mas eu vou viajar, posso retirar na sexta? Ok, pode vir, gente, aqui a gente não tem essa, que eu já vi gente que é muito, é sexta e pronto, gente, por favor, sabe?
Nossa empresa, ela existe para servir, tá? Mas lembre-se sempre que sua empresa, suas regras, é você quem manda, é você quem controla. Então, assim, eu tenho muito esse critério na minha mente, né? Nós temos na nossa empresa aqui a missão, a visão e os nossos valores, e um deles é esse, né? Da gente servir o nosso cliente da melhor forma. Então, se eu posso fazer isso por ele, por que não? Por que não? Afinal de contas, a minha empresa ela existe para servir aquele cliente para isso. Nós vamos já falar modelos de cliente, ok? E o controle de acervo, né? Que tipo de controle aí de acervo você tem? Você sabe exatamente quanto que custa cada coisa, mesmo que você não tenha uma ferramenta, um software, um sistema que te atenda aí em saber, mas você sabe. Você sabe quantos painéis você tem de menina, de menino? Você sabe os temas que você tem? Você sabe as bandejas, a quantidade, quanto que você pagou? Quanto que ela vai custar para você cobrar aí para o seu cliente? Você precisa ter esse controle desse acervo, ok? Tudo isso também é válido. E agora, eu gostaria de te apresentar uma oportunidade maravilhosa. Eu falei um pouco para vocês aqui sobre essa questão do que é o Pegmont, né? Para você aprender se você está iniciando, se você está começando. Mas agora eu quero te apresentar essa oportunidade maravilhosa, que é o meu programa de aceleração para Pegmont. Ele é o meu método para quem está ou iniciando, ou em transição, ou é decoradora, mas também deseja agora trabalhar também com Pegmont, o que não tem problema nenhum. Esse programa, ele acontece em 4 dias, na verdade, tá? E eu vou explicar para você agora como que funciona. Ele vai acontecer através de um método validado por mim. Deu muito certo hoje na minha empresa. Minha empresa, quando eu comecei, quando eu falei para vocês, era apenas um cubículo, né? Eu era decoradora e eu tinha acervo, trabalhava dentro da minha casa, colocava tudo lá no quartinho da minha filha. Era um quartinho mesmo dela dormir. Eu tirei ela lá de dentro, coloquei ela dentro do quarto dos gêmeos, né? E não deu mais, o negócio cresceu tanto, o acervo duplicou, eu tive que alugar um pequeno depósito em frente à minha casa por R$ 270, morrendo de medo de nunca conseguir pagar. Graças a Deus deu tudo certo, paguei tudo. Foi crescendo, 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 para a gente entrar, eu tinha que tirar tudo de dentro, a gente foi para um outro local, uma primeira casa, onde eu fiquei morrendo de medo de poder fazer aquele investimento, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. E deu super certo, né? Depois crescemos mais, que a casa ficou pequena, a gente foi para uma segunda casa, né? Meu terceiro local já, uma segunda casa. E lá era maravilhoso, eram, na verdade, 2 casas, mas a localização não era boa, né? E aí eu ainda estava lá quando surgiu a oportunidade de estar aqui nessa loja, que atualmente é a loja que eu estou hoje, que também é uma casa, né? Que agora é um ponto comercial, mas tinha um formato de uma casa. E eu quebrei o contrato lá, paguei todas as multas para vir para cá. Como surgiu essa oportunidade de estar vizinha à minha casa, perto dos meus filhos, eu economizando tempo, gasolina, dinheiro, tudo isso, gente, para mim é o caramba. Eu prefiro pagar lá os juros, a multa que for, mas pelo menos eu estou no local mais seguro, próximo da minha casa, né? E para mim isso está sendo a maior bênção. E tudo isso nós conseguimos através desse método, né? A Damas Festas, ela existe através desse método. Esse método 3Ps, ele é inicial. Na verdade, existe o meu método completo, maior, que é o 8Ps. Mas foca só nesse daqui que você já vai sentir assim, caramba, isso é real, tá? Isso é real. O primeiro P se chama público, ou seja, a persona. Não tem como eu vender um produto para uma pessoa se eu não sei quem é, se eu não sei o que ela deseja. Como é que um médico, pensa no médico, tá? Pensa num médico. Como é que o médico ele vai dizer para você assim, ei, você chega lá em frente, né, no consultório dele, ele vai dizer assim, vamos lá. Vai olhar só para sua cara, às vezes nem olha, né? Só faz escrever, vai lá a canetinha dele, ele só vai escrever. Nananana, você vai tomar remédio para essa, assim, para assim, para assim. Como que ele vai saber qual é o remédio que ele vai te dar se ele não sabe qual é a dor que você está sentindo? Entende? Então é a mesma coisa. Como é que você vai criar um produto se você não sabe para quem você vai vender? Primeiro a gente define o público. O grande problema que talvez você esteja metida, que você mesma se meteu, ou se você está começando, não começa a comprar nada, é porque você começou a comprar um painel circular, 3 cilindros e meia dúzia de bandeja.
E você nem sabe se é isso mesmo que você quer. Você nem sabe se é isso que o seu cliente quer, se isso ainda está na moda, se ainda isso está em uso ou desuso. Você não sabe, porque você não compreendeu primeiro o seu cliente. A pessoa que vai comprar. De que adianta você ter um produto e não ter ninguém para comprar? Essa é a pergunta que você tem que fazer, entende? A pergunta é: o meu produto ele vai atender a quem? Quem é que vai valorizar o meu produto? É isso. Essa é a pergunta que você precisa fazer. Quem é que o meu produto ele vai atender? Quais são as pessoas? Essa cliente, ela valoriza o quê? Ela gosta de quê? Quais são os valores? Ela defende o quê? Quando você gera essas perguntas e as responde, você tem uma noção de quem será o seu público. Lógico que existem outros meios. Dentro do método, lá no nosso programa, a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Você vai entender através de um mapa qual é essa pessoa, tá? Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode decidir vender nada se você não sabe para quem. De que adianta você ter um produto supimpa, um produto bacana e não tem para quem você vender? De que adianta? Você só perdeu tempo e o seu dinheiro, entende? Criando e investindo ali naquele produto se não tem público para comprar, certo? Então as pessoas elas precisam desejar o seu produto. Então o seu público, as pessoas que vão comprar de você, o seu cliente, a sua persona, é você quem define. Você quem decide para quem você quer vender. Ah, eu quero vender. Eu não estou falando de público, eu não estou falando de classe social, desculpa, eu não estou falando de classe social. Classe A, classe B, classe C, não estou falando disso, tá? Eu estou falando de valorização, porque uma pessoa de classe B, classe C, ela pode muito bem valorizar uma decoração de 5, 10, 15 mil reais, se ela se programar e se planejar para isso. Assim também como um público de classe A, não valoriza isso, não. Ele quer saber do baratinho, ele não, o dinheiro dele não é para esse tipo de coisa, não. O dinheiro dele é para coisas mais sérias. Aí ele vai comprar só um Pegmonte, entende? Então, eu não estou falando de classe social, estou falando de valorização. Então, é você quem define para quem você quer vender. Depois que você definir o seu público, aí a gente vem para o segundo P, que é o produto. Aí agora a gente vai definir o que a gente precisa comprar, quando comprar, como montar todas essas compras, como criar tudo isso dentro de um combo, de um kit, para oferecer para essas pessoas aqui. Aí depois que eu criei o meu produto, agora nós vamos precificar. Não tem como eu dar o preço antes. Como é que eu vou dar o preço de uma coisa que eu ainda nem criei? Ah, mas é porque eu pesquisei no concorrente. Ah, é porque eu olhei a Tereza da esquina, a Maria do mercado, e lá elas cobram assim. Então eu vou cobrar também assim. Como que você vai cobrar esse preço se você não sabe quais são os custos que você tem? Você sabe quais são os custos da Tereza, da Maria? São os mesmos que os seus? É por isso que dentro da minha consultoria de precificação, gente, eu não faço essa consultoria dentro de um grupo. É muito raro. E quando eu faço dentro de um grupo, eu faço com preços simulatórios, né? Eu simulo os valores, certo? Eu não faço com preços reais. Por quê? Porque o meu preço real, ele não é o seu. Os custos que eu tenho na minha empresa possivelmente não possam ser iguais aos seus. Eu tenho uma loja física, onde eu pago aluguel. Eu tenho um atendente, que é uma funcionária. Sistema, água, luz, internet, meu Prolabore, meu DAS, que é o meu CNPJ. Tem um monte de custos fixos que a minha empresa, vendendo ou não, eu tenho que pagar, certo? Então, para isso, eu preciso entender quais são os custos que eu tenho. Além do que, qual é o estilo de produto que eu vou vender. Aí eu também tenho que pôr o meu lucro, certo? Para então eu definir o meu preço. Então, tudo é uma etapa. Por isso que o primeiro dia a gente vai falar sobre o público, você vai escolher, definir para quem você quer trabalhar, certo? Depois você vai junto comigo definir o seu produto, nós vamos juntas fazer isso, tá? Inclusive, eu também vou te ensinar como colocar. Você não vai sair só com os kits, você também vai saber como montar o kit e você vai saber como precificar o seu kit de Pegmonte. Entendido? Então, vamos para frente. Ainda tem uns bônus, tá? Se você tá achando pouco, aí eu tenho uns bônus para você.
Esse evento, ele vai acontecer em um determinado momento ao vivo, né? Que é a minha primeira vez, que vai acontecer agora, esses próximos dias. Mas possa ser que quando você estiver assistindo essa apresentação, o evento já tenha acontecido. E não tem problema nenhum, tá? Porque você vai ter acesso por 1 ano na plataforma da Hotmart. Independente do dia que você comprou. Comprou hoje, daqui a 1 ano. Comprou daqui a 1 ano, mas daqui a outro ano. Entende? E assim vai. Você também vai participar de um grupo exclusivo de alunos para suporte. Por quê? Cada um desses dias aqui, ó, nesse dia, nós vamos assistir a aula, vai ter conteúdo, vai ter atividades. Você volta para casa, faz as atividades complementares que eu passei para você. No outro, lá no grupo a gente vai tirar as dúvidas. Lá no grupo aqui, ó. Lá no grupo exclusivo para alunos, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. É um grupo de suporte, ok? No grupo a gente vai tirar as dúvidas. Volta no segundo dia. Segundo dia a gente vai falar sobre produto, vou criar tudo, vou ensinar tudo para você. Tarefinha para você. Você vai criar, vai voltar para casa, vai fazer sua atividade e no grupo vai tirar as dúvidas. E a mesma coisa no terceiro dia e assim por diante, ok? Aí, um grupo exclusivo de alunos. Você também vai ganhar uma planilha. Olha esse bônus maravilhoso, hein? Uma planilha de inventário de peças. Se você não sabe como definir, como escrever, você sabe que você precisa ter esse inventário. Não só para você ter uma noção do acervo que você tem, mas também para você ter uma noção de quando você for precificar. Fica muito mais fácil assim. Então, você vai criar, você vai ganhar essa planilha de inventário de peças, tá? Você também vai ganhar as fotos dos meus kits pré-montados para você vender os seus primeiros kits. Ou seja, embora nesse dia aqui, ó, você vá aprender a montar, você vai ganhar as fotos dos meus kits para você vender. Camila, eu não tenho nada, eu estou começando agora. Ok, você vai começar a vender através das minhas fotos. Mas você não vai viver assim, porque à medida que for entrando dinheiro, você vai comprando seu material. Quando der, você vai investindo e assim vai. Quando você for criar os seus próprios kits, você vai ter aprendido junto comigo nessa aula aqui, ó. Onde é que se vai a bandeja? A bandeja fica do lado esquerdo, do lado direito. O personagem, qual é o melhor formato do personagem, o melhor tamanho, os mini vasinhos, os elementos complementares, a bandeja maior, as bandejas menores, a boleira, tudo isso. Você vai aprender onde colocar cada coisa, onde fica pontos cegos, onde fica pontos vagos, tudo isso você vai aprender, certo? Mas se você está começando, você vai ganhar aqui as fotos. Ah, Camila, mas eu já tenho, né? Já tenho muitas fotos e tal. Mas você vai receber mesmo assim. Por quê? Porque possa ser que você não tenha um determinado tema, né? E aí a sua cliente ela quer ver, lembra? Cliente visual, ela quer ver. Você vai poder mostrar para ela aí os seus kits, ok? Um modelo de banner, tá? De apresentação para você replicar. Então, eu vou te mostrar o meu modelinho que eu faço, como eu faço para mostrar os meus produtos para o meu cliente, para apresentar para ele. Você vai ganhar do mesmo jeitinho, mas você vai replicar usando as suas cores, a sua logo, com os temas que você tem. O mapa da persona, para você nunca mais esquecer para quem é que você vai vender, e as tarefas complementares. E aqui eu não coloquei o que há de melhor, tá? Aqui nessas aulas, serão 4 dias, tá? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e no quarto dia, gente, é uma mentoria. Isso mesmo. Depois da gente ter passado quase uma semana, né? 3 dias juntos, estudando, aprendendo, fazendo atividades, nós vamos, no quarto dia, tirar aí todas as dúvidas. Eu vou abrir, vamos fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu, e cada um aluno que tiver ao vivo vai poder tirar uma dúvida, vai poder perguntar, olha, eu fiquei com dúvida nessa tarefa aqui, como é que eu faço? E aí, é interessante que você assista, porque possa ser que, se você estiver assistindo também ao vivo lá conosco, possa ser que você tenha 2 dúvidas e você só tem direito a fazer uma. A outra, alguém possa fazer por você, né? E aí já te respondeu também. E que se você estiver assistindo gravado, possa ser que também surjam essas dúvidas. Então, lá vai ter várias dúvidas que você também vai poder aí extrair as suas. E é super interessante você assistir também a mentoria. Vai ter o certificado. Esse certificado ele é feito pela Hotmart. No final de todas as aulas, você tem que assistir tudo lá no gravado. Vai gerar um certificado para você, tá? E para quem estiver assistindo ao vivo,
tá? Que vai acontecer agora nesses próximos dias, vai poder ganhar um sorteio de um kit de sublimados, que é um painel circular, um trio de cilindros, que vai ser dado e presenteado pela minha empresa amada e querida Sublimação com Fortaleza, daqui da minha cidade, tá certo? E quanto é que vale tudo isso, né? Camila, qual é o investimento de tudo isso? Vamos lá. Vamos ganhar 4 dias aqui, mais esse horror de bônus aqui, e vamos para o investimento que você vai cobrar, você vai comprar, né? Você vai investir em você e na sua empresa por apenas R$ 97. É o valor do investimento que você vai fazer. Mesmo que você assista ao vivo, você vai poder assistir gravado depois, e mesmo que você esteja assistindo na gravação, você tem lá o suporte do WhatsApp para você tirar também suas dúvidas. Eu tenho certeza que as aulas elas são tão dinâmicas, assim como você viu aqui nessa apresentação, que as dúvidas que você vai ter possivelmente possam ser poucas ou zero, tá? Então você também pode parcelar esse valor em 12 vezes de R$ 9,68, ou você pode fazer o pagamento à vista por apenas R$ 97. Então eu tenho certeza que esse investimento que você vai fazer só nessas coisas aqui, ó, de você saber para quem é que você vai vender, como você tem que criar e o preço que você vai cobrar, minha gente, você investindo no seu negócio, comprando seus kitzinhos, né? Eu tenho certeza que nos teus primeiros kits já pagou com certeza esse investimento que você fez aqui. É um valor simbólico para você poder realmente viver do seu sonho, estar mais perto dos seus filhos e poder ganhar aí dinheiro com o que você ama, mesmo que você esteja começando, mas o mundo das festas é um mundo fantástico, encantador. Eu estou nele já vai fazer 7 anos, né? Contando desde quando eu recomecei, mas se eu for contar desde quando eu comecei, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, eita, já está aí para mais de 10 anos. Então, assim, fico muito feliz, né, por poder também compartilhar os meus conhecimentos com você, e eu tenho certeza que você vai sim participar desse evento maravilhoso que vai acontecer, seja ele gravado, seja ele ao vivo, mas eu tenho certeza que ele vai fazer muito sentido aí para o seu negócio, tá certo? Então, não perde essa oportunidade, clica aqui logo a mais, que eu te espero lá do outro lado.